Olá, olá! E aí, uma live agora, sexta-feira, 6h30. Aí, pessoal chegando. Olá, pessoal! Tudo bem? Olá, olá! Vão chegando, aquecendo os motores. Ai, Ana Paula, querida! Tudo bom? Ih, lindeza! Ando te seguindo, viu? Falei, né, que eu vou ficar sua fã. Pati! Hey, lindeza, tudo bom? Oi, Anderson, pessoal chegando. Hoje, deixa eu digitar o meu... deixa eu pinar o assunto, né? Que é novo normal, normal ou novo diferencial. Eu já quase matei o Edu do coração, que eu falei pra ele, oi Lu, meu amor, oi Magda, querida. Eu falei pro Edu, Edu, então eu entro às 18 horas em ponto, tá? Ele falou, não, pelo amor de Deus, não é 18h30. Eu falei, não, desculpa, é 18h30. Ai, gente, pensa. Não ficarei muito por causa de... meu amor, eu sei, não tem problema, já tá aqui, fica gravada e você é de casa, né, Ana, lindeza? Oi, Thalita, tudo bom? Edu chegou, o assunto chegou, gente, vamos parar de falar, que ele acabou de entrar. Já estava começando a falar do assunto que chegou. Cadê ele? Tá entrando. Oi, querido. E aí, Cris, tudo bem? Eu tô ótima. Olha lá, ó, pra você. Ah, que bonitinho. Muito obrigado, viu? Tudo bom, meu bem? A Ana Paula Tudo entrou bem, aqui. graças a Deus. Que bom. Bom, você e as suas maratonas de live, né? E eu, De e eu, palestras, né? Elas não acabam, né? eu, Graças a Deus, né? que bom, né, Edu? A gente tem que validar a nossa proposta, né, de trabalho, tem que validar a nossa história, não adianta, né? A gente que está no mercado e a gente tem essa proposta de ajudar as pessoas a construir coisas boas para suas vidas, a gente tem que estar à disposição, não tem jeito, senão não valida, né? Tudo isso daqui. Bom, Sim, gente, não é? Eu acho que esse já é um belo de um preâmbulo para a gente começar a conversar, porque eu te falei já hoje que eu tô machado afiado, que eu vou te dizer, viu? Bom, pessoal, a gente já está aqui com o pessoal está chegando, né? Então, assim, a gente já está aqui com o Edu Carmelo, que, assim, putz, é um cara incrível, uma pessoa super generosa, diante de todas as coisas que ele está passando, assim, nessa história toda nossa aqui, se dispôs a vir aqui bater esse papo com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Quero dar uns avisozinhos, assim, só para a gente aquecer os motores. Bom, quem aqui não me conhece, eu sou a Cris Santos, eu trabalho no mercado, especificamente eu trabalho com o mercado de academias, e o meu mote de negócio eu sou educadora física, mas essa é a minha origem, né? Hoje eu trabalho com RH, gestão de pessoas, para o mercado de academia. Então, minha bandeira aqui é ajudar donos, gestores e as equipes a ter um convívio melhor no ambiente de trabalho e a oferecer seus próprios resultados, melhores resultados, ter prosperidade, enfim, serem mais assertivos. Então, essa é a minha bandeira, o meu legado, né, na verdade. E, diante disso, a gente vai buscar informação de qualidade e conteúdo para ajudar esse mercado como um todo, né? Então, a gente aqui fica estudando e trazendo para cá. aham. Hoje, o que a gente faz Ai, que aqui gostoso. na Brainfit, né? A Brainfit, ela é uma empresa de consultoria, né? Uma consultoria de RH e gestão de pessoas. A gente oferece serviço no mercado de academia, cujo CEO da empresa sou eu. E a gente tem aqui cursos online, livros, uma série de soluções aí para vocês que são do mercado de fitness e que se veem bastante carentes desse tipo de assunto, né? De informação acerca de como você desenvolve melhores os talentos nas empresas, como desenvolve as competências, seu olhar de liderança, como que você atua, né, propriamente dito, aí no mercado de academia, sendo o quê? Mercado de academia, diferentemente do mundo corporativo, um pouquinho maior, né? A Paty falando, melhor empresa de gestão de pessoas do nosso setor. A gente tenta, viu, Paty?
Enfim, e aí a gente quer, então, ajudar, né, esses gestores, a empresa academia, uma empresa na sua constituição, grande maioria dela, né? A constituição dela é familiar, e a gente traz um pouco dessa coisa do familiar, mas ainda assim profissionalizando as bases, né, para poder dar uma estrutura legal. E aí eu trouxe o Edu para falar, e o Edu que vocês não sabem, o que eu vou dizer do Edu, o resto ele vai dizer ele. O Edu fez educação física, né, Edu? Sim, me Ele formei em fez educação. 89. Quando? 89. Faz pouco tempo. Eu sou de Eu, 90, eu, se eu quis isso dizer ajuda. 2019. Não sei se isso ajuda, mas eu sou de 90. Vamos entender, né? Que não sou Somos muito. contemporâneos, né? Somos contemporâneos. E aí, então, o Edu, ele tem, né, esse pezinho aqui na educação física, né? E é o trabalho dele. Agora eu quero que ele fale dele. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, tem a caixinha de pergunta, pode fazer pergunta durante a live, conversa com a gente. Eu sou uma pessoa que eu curto muito essa interação com as pessoas, né? Eu tenho certeza que o Edu também. Então, vão falando que eu consegui enxergar, eu respondo, porque eu tenho um problema de enxergar e ler e atenção aqui. Então, se passar alguma coisa, vocês vão ajudando, vão conversando entre vocês. A gente é super acessível, a live fica salva no meu IGTV, eu subo para o YouTube. Sem a informação, vocês não vão ficar. Divirtam-se. Estamos todo mundo junto aqui. Edu, conta pra gente um Tá. pouquinho do Edu, quem é o Edu, como é que Bom, ele... eu primeiro também gosto disso. Acho que o máximo que a gente puder interagir com os seus amigos e clientes, e meus também, que eu estou vendo alguns Tem amigos gente aqui, aqui também. a gente gosta muito disso. Gosto muito também da espontaneidade. A gente nem fez roteiro, eu falei para a gente não fazer roteiro. E a síntese, acho que para sintetizar, eu sou founder da Entusiasmos Consultoria. É uma empresa que qualifica organizações e líderes para inovação e para geração de proposição singular de valor em ambientes de complexidade ou incerteza. A gente tem um pezinho na, na, na ampliação da mentalidade dos líderes para que eles possam enxergar um pouquinho esse futuro promissor e voltar para o momento atual e se preparar antes que as mudanças aconteçam. O Brasil tem, por natureza, fazer a capacitação de liderança aos 45 minutos do segundo tempo. Né? Então, você está sempre trabalhando com competências atuais e uma dificuldade enorme de planejar competências futuras. Né? Agora a gente tem falado bastante sobre isso. Então, nós fazemos transformação digital, transformação cultural e transformação estratégica. Então, as empresas nos chamam para dizer, quero fazer gestão de mudança, e vai desde algo mais sistêmico, quero modificar a estratégia, quero modificar a cultura e quero modificar, trazer o digital para o nosso trabalho. Essa é a área de consultoria, e a área de desenvolvimento é a área onde a gente faz a formação dessa liderança para dar conta dessas transformações disruptivas. Né? E a terceira área é a área de palestras. Então, eu sou um palestrante, tenho aí, sei lá, 20 anos nesse mercado, viajo o Brasil inteiro disseminando, né, esses conhecimentos, disseminando essas competências para que as organizações e as pessoas possam incorporar esses novos mindsets e criarem as suas jornadas singulares de valor. Você sabe que eu tenho assistido, né, as suas palestras na medida do possível, né, Edu? Porque a gente não está conseguindo... É curioso, né? Porque quando tudo isso daqui aconteceu, começou, né? Essa pandemia toda, eu sou uma pessoa que sempre trabalhei muito, né? Eu tenho um escritório na minha casa, eu já trabalho nesse formato online, ou híbrido, né? Na verdade. E eu realmente, assim, me vi num momento, assim, que eu falei, bom, beleza, vai dar tempo de eu colocar em prática um monte de coisa que estava parada, né? E eu me enganei veementemente. Redondamente. Meu Deus do céu, assim, que eu comecei a trabalhar 5 vezes mais, porque assim, você começou a ter que atender uma determinada demanda de carência até das pessoas, eu acreditei que todo mundo se viu numa horizontalidade de insegurança, incerteza, emoção, fragilidade, não sabendo como lidar com isso. Eu acho que agora
em tese, né, os ânimos não é que eles estão mais acalmados, mas eu acho que esses ânimos agora, pelo menos, sabe, meio que caiu a ficha, não, realmente nós estamos aqui, não temos muito mesmo o que fazer, saiu do nosso controle, agora o que nos resta é esperar. Mas eu tenho aprendido bastante coisa, sabe, com esse momento, assim, e tenho tentado aproveitar esse momento com ações como essa que a gente está fazendo aqui agora, entende? Que aproveitar esse momento para aprender também, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode parar nunca, né? Então a gente tem que aprender, tem que se esforçar para sair desse lugar, né? E esse é o momento que a gente está. E aí uma coisa que eu queria conversar com você é assim, ó, a gente falou novo normal ou novo diferencial. E eu levanto, né, uma bandeira aqui que existe uma briga, né, uma polaridade aí que é líder e equipe, sabe? Um jogando, né, a força para o outro. Eu não faço porque você não me estimula e você não faz porque você não tem qualidade, né? E eu vejo isso muito e cada vez mais eu acho que em se tratando de gestão de pessoas, das pessoas nas empresas, isso acaba sendo uma armadilha, porque quando você fala que tudo do ser humano precisa ser tangível, tangibilizar tudo isso é uma questão muito complicada, né? Porque aí você teria que entrar em outros ambientes e que as pessoas não entram, porque eles jogam sempre eu jogo sempre para o outro a responsabilidade, né? E aí, olhando para isso, como que a gente pode ser... aí, olhando para a equipe, uma coisa que você fala muito é esse mindset de aprendizado, ou de aprendizagem. Falo bastante. Putz, eu queria que você, se você puder dar uma dica pra gente, porque assim, as pessoas perguntam, cara, tá bom, beleza. Então, o que eu preciso fazer? Já que não é esse novo normal, é uma coisa que me incomoda, sabe, Edu? Eu acho que não é muito isso, assim, né? Eu te ouvi falando, para ser gentil, né? Eu acho que esse novo normal é uma coisa meio doida, assim, né? Eu não vejo muito isso. Mas eu gosto do mindset de aprendizagem, sabe? Que é essa mudança da sua maneira de interagir com tudo isso que está acontecendo. Então, eu queria te ouvir um pouco agora, dedicado a nós aqui, um pouco dessa sua fala que muito me encanta, sabe? A maneira como você coloca isso. Tá bom, eu vou tentar ser sintético para a gente poder, inclusive, receber aí questões dos nossos amigos. Quando eu trouxe também, em função dessa... Eu acho que a palavra é angústia, assim, sabe? Eu acho que... O Daniel Kahneman, ele usa um termo que eu adoro, ele chama de conforto cognitivo, sabe? O conforto cognitivo é assim, já que eu não estou muito afim de pensar, já que eu não estou muito afim de mergulhar na realidade da vida, já que eu não estou muito afim de arriscar novas competências, novos projetos, então eu empresto da comunidade algumas ideias, né? Então, o novo normal para mim é emprestar de uma comunidade esse termo que ninguém sabe direito o que é, né? Porque todo mundo fala. Então, é meio uma coisa assim, eu não sei do que as pessoas estão falando, mas se está todo mundo falando de novo normal, então vamos fazer uma live de novo normal. Tá? E aí, a minha questão sempre a minha reflexão para todo mundo é assim, por que pensar no novo normal se você será desejado pelo seu novo diferencial? Esta é a questão que eu sempre bato nas minhas palestras e com os meus clientes. Por quê? Porque assim, eu vejo um mundo, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera. Eu vejo, por mais que a gente vê a feira, eu falo assim, o mundo está uma feira, né? O mundo é uma feira. Então, assim, tem gente que está aprendendo e evoluindo, tem gente que não está aprendendo, tem gente que está roubando, tem gente que está fixado, tem gente que está parado, né? Você usa isso para as pessoas e usa isso para as empresas também, né? Mas eu tenho essa perspectiva, por quê? Porque nós que precisamos olhar um pouquinho para o futuro, você tem aí, por exemplo, grandes mudanças que estão a curto prazo, que são maravilhosas. Você vai, por exemplo, nós estamos na primeira fase da inteligência artificial. Já, que a inteligência artificial a primeira parte é você usar, por exemplo, a Siri para pedir para ela ligar para você para fazer tal coisa, né? A segunda parte da inteligência artificial é quando você projeta junto, que é um assunto que eu amo, que é a integração Centauro,
que é o máximo da inteligência artificial com a inteligência humana. Então, eu adoro isso. Então, o que acontece? Hoje você diz, Siri, liga para a Cris. Amanhã você vai estar na sua academia lá e você vai dizer assim, Siri, faz o seguinte, né? Pega aí a minha equipe de vendas, vê quem bateu a meta, quem está 80%, quem está 60%, faz uma análise sistêmica de desempenho e já cria, por favor, um plano de desenvolvimento para os próximos 15 dias, manda por PDF, manda por podcast, faz um vídeo e acabou. Né? Essa é uma integração que está acontecendo e que está chegando aí nos próximos 2 anos. Vai chegar agora o 5G. Incrível, está todo mundo esperando. Então, se você juntar a internet das coisas, a inteligência artificial e 5G, você, por exemplo, logo, você vai ter uma casa muito mais ambientada. Quer dizer, você vai tirar um suco da geladeira e a geladeira vai entender que você tirou o suco e se acabou, ela já liga diretamente para o pão de açúcar e o motoboy já traz. Então, o que eu estou dizendo? E assim, é o básico, eu não estou dizendo nada tão incrível assim, mas eu só quero trazer essa ideia de que, gente, para que pensar no novo normal, que eu vou chamar de um conforto cognitivo coletivo? Se está todo mundo falando, vamos falar. Quais são as novidades do novo normal? Vamos trabalhar em casa ou não? E daí? Isso é normal mesmo, não tem nada de diferencial. O diferencial seria o que você vai fazer em casa que você vai ser muito mais produtivo, saudável e inovador. Então, o primeiro contraste aqui, para ser rápido, é por que pensar no novo normal se, na verdade, você vai ser desejado pelo novo diferencial? Então, o que acontece? As minhas competências, por exemplo, os meus produtos, eles estão literalmente centrados no cliente. Eu tenho tecnologia para desenvolver algo que seja diferenciado, porque, no fundo, amanhã, né, ninguém vai te perguntar no currículo, olha, você trabalha de casa ou você trabalha do home office? Isso é default. Né? Assim, o que eu vou te perguntar é assim, como é que está a sua integração Centauro? Eu sempre falo isso, né? Nos próximos 2 anos, ninguém vai te perguntar a sua profissão. Você viu essa coisa triste aí que aconteceu com esse professor, né, que virou ministro, né? Tem um lado cruel, assim, nossa, como você pode não ter o título de história. Dos próximos 2 anos, a gente vai perguntar em qual projeto de inovação você está melhorando a vida do seu cliente. Em qual projeto de resolução do problema você está melhorando a vida do seu cliente. Então, nos próximos 2 anos, eu vou querer muito mais saber não o que você sabe, mas o que você está fazendo em termos de projetos. Então, aí tem esse contraste, sabe, Cris? Assim, gente, tem um mundo tão incrível, tão fabuloso, e ao mesmo tempo tem a feira, tem o conforto cognitivo, tem gastando a minha energia pensando, né, que cadeira eu compro para minha casa por causa do home office. É uma crítica e é uma expansão de mente, por isso que eu falo. Então, eu como você, trabalho, me oriento e oriento os meus clientes para pensar nesse futuro promissor, para pensar de maneira disruptiva, né? Que é o que a gente está dizendo. Porque, assim, e acho que aí já é um grande paradigma, sabe, Cris? Porque, assim, todo dia bate alguém falando, eu sou incrível, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu tento dizer carinhosamente para a pessoa, gente, não precisa ficar falando do seu título, sabe por quê? Eu vou te perguntar, porque a primeira fase é, acredite em mim, me compre, olha como eu sou legal, o que eu sempre tiro sarro, olha como meu feed é organizadinho, bonitinho, uma frase, uma foto, uma frase... Eu não quero saber da primeira fase, eu quero saber da segunda fase. A segunda fase é, ok, me mostre. E agora? Né? Me mostre a sua competência, porque o que a gente está vendo na pandemia, que também clarificou, eu sempre falo isso, a complexidade é maravilhosa porque ela discerne o que é extremamente relevante e aquilo que não tem importância nenhuma. Né? Não tem importância nenhuma. Eu acho que isso é super forte hoje. Né? Então, eu estaria muito preocupado e falar assim, gente, o cara vem aqui, entra no meu e-mail e fala que é incrível. Eu falo, tá bom, me mostra o produto. Ele não tem o produto. O coach vem aqui e fala assim, eu sou do cacete, eu não sei o que lá, eu tenho 10 mil qualificações. Eu falo assim, ok,
Me mostra como você faz. E aí a competência dele, diante da complexidade, está desinstalada. Eu gosto dessa ideia. Eu acho que a pandemia fez o quê? Desinstalou um Desinstalou. monte de competência. Então, assim, eu sabia coisas e agora eu não sei. E eu acho que é este gap, eu trabalho nas empresas com este gap, é um gap entre o cliente quer ser disruptivo, o mercado quer ser disruptivo, e a empresa ainda, com todo o respeito do mundo, ainda só fala de inteligência emocional, não fala mais de nada. É. Né? Então, você vai falar nas empresas e fala assim, poxa vida, é só isso? É isso? Você quer criar um... Quais são as habilidades do futuro? Inteligência emocional, resiliência, saber comunicar, empatia. Gente, isso é soft skill, o que a gente precisa é de real skills. Nós precisamos de coisas que nos façam transformar, e aí sim aprendizagem, né? Não aprendizagem declaratória do que eu sei, mas aprendizagem do que está me fazendo transformar. Eu vou terminar para você falar só uma questão. Imagina, tudo Agora, na seu. pandemia, não, porque eu quero trocar e quero ouvir as pessoas também. Mas Claro. na pandemia, a gente já tem esse projeto. Você sabe, a consultoria, a gente se posiciona da seguinte forma: 80% dos nossos clientes não querem explicação, querem solução. Solução. Então, nós não somos uma consultoria que vai explicar o que acontece no seu cérebro, vai explicar o que acontece com a vida. Não, não, não. Qual é o seu problema? E nós vamos tentar construir solução para você ser desejável diante desse novo Covid. Tá? Então, mas a questão que só para terminar em relação à aprendizagem, o que a gente mostrou? A grande maioria das empresas fez assim, dá 50 cursos online para as pessoas, né, para que elas possam aprender na pandemia. Sabe o que aconteceu? Não mais do que 5% assistiram os cursos e impactaram a sua performance. Melhoraram. Não mais do que 5%. Aí nós entramos com a singularidade. 4 projetos para 4 equipes de venda. Então, nós falamos assim, não precisa assistir 50 cursos. Assiste um curso de vendas, o nosso, e cola, junta com isso, com mais 3 mentorias ou 4 mentorias de aplicação e de resultado. E aí o que aconteceu? Fizemos os estudos, o teste AB. As equipes de vendas que fizeram um curso, mais 4 acompanhamentos, 3 ou 4 acompanhamentos de singularidade, por exemplo, bateram 75% da meta na pandemia. E quem não usou essa metodologia não passou de 25%. Então tem um segredo na aprendizagem. Tem um segredo que faz as equipes acelerarem o seu aprendizado para serem relevante, desejável, mesmo diante da complexidade. Qual é esse segredo? Para que pensar em novo normal se você pode estar modificando o seu posicionamento e ser desejado, né? Coisa que está difícil para muita gente. Né? Muita gente descobriu que, na verdade, fazia um produto e que na pandemia ele não é mais essencial. Difícil, é doloroso, né? Ele não é mais essencial. E aí, o que eu faço? Né? Eu corro atrás de clientes que querem meu produto ou eu entro na lista de essencialidades desses clientes para ajudá-los a construir essencialidades para outros clientes. Eu penso também, Edu, você sabe que você está falando e começa a me dar um negócio, né? Porque tem umas coisas aí, a gente vou tentar traduzir uma voz que está do lado de cá, né? A gente não tem acesso, assim, né, a essas questões da inovação, né? E muita gente ainda torce o nariz para temas de inovação porque acha que a gente tem que virar robô para poder entender determinadas coisas. E não é isso. Porque o que você está falando, por exemplo, que é uma coisa tão sutil e isso é tão humano, por exemplo, faz uma coisa muito bem feita e entrega um valor efetivo em cima de uma mudança do teu comportamento naquilo que você faz, e isso junto com cada um pontinho do todo da empresa, gira um negócio muito maior, né? E o que eu sinto, Edu, é que pela ignorância, pela falta do conhecimento de fato, né, destas questões, porque são coisas que quem não está em contato, que para você é um cara inovador, né, assim, a sua cabeça, a maneira como você conduz todo o teu trabalho, né? Agora, as pessoas não têm acesso a isso, então essa ignorância faz as pessoas não terem, eu queria te provocar, não terem esse conhecimento, entendeu?
Uhum. Bom, Cris, primeiro, assim, obrigado, porque nós temos uma parte, né, somos amigos e temos essa oportunidade de criar esse espaço de investigação, né? Claro. Então, isso é super bacana, eu gosto disso. Então, vamos trocar e vamos refletir, né? Eu, na minha perspectiva, na minha humilde perspectiva, eu não diria que nós não temos acesso. Tá. Nós temos acesso a qualquer coisa, inclusive de graça. O Harari, que é um cara fantástico, Yuval. né? Ele mostrou nas Maravilhoso. 21 lições uma coisa que eu fiquei, no primeiro momento eu fiquei apavorado, depois eu comecei a rir de graça. E aí vou responder a sua primeira questão lá. Mas olha o que o Harari diz. O Harari diz assim, olha, a inteligência... Bom, primeiro que você tem razão, nós temos uma brica dicotômica entre homem e Isso. máquina. Era isso que eu ia falar. Basicamente, porque nós temos um mindset dicotômico. Não existe isso, porque eu estou dizendo, enquanto 85% está brigando entre o homem e a máquina, 15% está fazendo a integração centauro. Eu não estou brigando com a máquina, eu quero mais é que tenha aquele filme Ela, né? Eu quero mais que tenha o assistente social. Eu estou louco para conversar com alguém inteligente, né, na internet. Uma cognição, uma inteligência cognitiva. Eu juro por Deus que eu tô louco, entendeu? Para que isso aconteça. Então, a primeira questão, para ser bem claro, e isso pode chocar, né? Nós temos acesso, sim. O que nós não temos é interesse, entendeu? E aí, quando vem o Harari fala, olha, a inteligência artificial, ela está correndo, ela não está esperando a humanidade, né? Ela não tá dizendo, ó, humanidade, por favor, venha até aqui em mim. Não, a inteligência artificial está correndo Tá porque tem andando. muita coisa interessante. Então ele fala, no passado a gente botava o trabalhador como o cara o mais importante no meio, né? Como se ele fosse incrível, e a gente botava isso nas revistas, e aí todo mundo ficava feliz, mas era uma ilusão, porque ele nem era tão importante assim. Agora, na era cognitiva, o que acontece? A inteligência artificial está indo embora. E qual é a outra grande constatação? A maior de todas é que a humanidade não se interessa pela inteligência artificial, não se interessa por tecnologia. Então, não é uma questão de falta de acesso, não é uma questão de privilégio. Por quê? Porque se eu tiver a fim de aprender Deep Learning hoje, marca aí qualquer coisa que você esteja a fim de aprender, e se você souber procurar, aí está o meu trabalho de aprendizagem, da aprendizagem na complexidade. Se você souber procurar hoje e realmente estiver interessado, é possível fazer um curso de Deep Learning, pelo menos o básico, agora. Agora, procura na internet Deep Learning, curso gratuito, você vai acontecer. Então, vou juntar com a primeira pergunta que você me fez lá da questão das lideranças e das equipes, onde um transfere responsabilidade por outro. A grande mudança que ninguém está querendo ver, que eu acho que vai ser mais uma questão do novo diferencial, é que nós aprendemos a nos relacionar numa qualidade de interação verticalizada. O patriarcado, né? Onde tem a grande empresa e tem lá os funcionários, onde tem o grande chefe, tem os líderes. E entre nós, né? Entre nós, todo mundo adora o líder servidor. Por quê? Porque é o chefe que cuida, que faz. Sabe essa loucura? Eu acho isso uma loucura. Eu trabalho com liderança e acho isso uma loucura. Você depositar uma série de responsabilidades que são suas na Na mão da nossa liderança. cara. E a liderança não Ao- transferir essa para você. Então, então, por quê? Porque esta relação está verticalizada. O que o mundo está fazendo? A tecnologia está fazendo assim, ó, mudando o eixo relacional. Só que nessa mudança de eixo relacional tem um monte de gente desesperada, né? Por quê? Porque no eixo vertical era um exercício de codependência. Um depende do outro. As fraquezas estão correlacionadas no outro. Quando você cria uma versão horizontalizada, o que o mundo está dizendo é assim, nego, agora é uma relação adulto, madura, accountable, né? É uma Sim. relação onde, gente, cada um é por si, Tem não a é por si sua. no sentido, cada um tem a sua responsabilidade. É o que a Isso. gente fala assim, quando você vira dono do negócio, significa que agora você tem um negócio. Então você vê, por exemplo,
todo mundo fica alegre com repartição de lucros. Todo mundo fica alegre, né? Todo mundo quer um PPL, não é? Agora você fala assim, bom, agora a empresa está ruim, está com dívida, vamos repartir a dívida? O que você acha que as pessoas vão dizer? Ninguém vai Né? querer, né? Ninguém, né? Todo mundo quer, né? O cara fala assim, não, agora vou ficar no Não sou seu cowork a sócio. vida inteira. Sabe? Então, eu acho que essa é uma outra coisa muito disruptiva e que ela está sendo lenta até para ajudar as pessoas, mas as pessoas não estão dando conta nisso. O que significa, querido, com todo o respeito do mundo, o líder servidor, neste sentido, onde você tem lá nas linhas do contrato, onde você transfere incompetências e responsabilidades para o outro, isto está acabando. E é isso que está todo mundo sentindo. Né? Então, por isso que hoje eu postei, né? Eu fiz um post hoje, botei um post hoje sobre relação maduro adulto responsável. Então, eu acho que esse é o desafio, porque quando você horizontaliza, Cris, o que acontece? Você pega uma série de líderes que estavam aproveitando dessa relação e você pega uma série de equipes que também estavam se aproveitando dessa situação. E quando você diz agora é horizontal, todo mundo tem direitos e deveres, responsabilidades, os engajados sorriem. Quem já era accountable sorri, porque já trabalhava assim. Agora, 80% da galera tá meio perdida, entendeu? E aí que você começa a ver qual é a reivindicação das pessoas? As pessoas querem direitos, não querem deveres. Então, esse eixo relacional, a gente já sacou isso lá na singularidade, quando a gente desenvolveu o livro, né? Mas a sacada dessa mudança relacional, ela é super importante. Então, agora o que vai acontecer? Então, se você pega as startups, por exemplo, elas são um pouco dos exemplos de uma relação mais horizontalizada. Eu fui para o Vale do Silício, eu fui para Dubai e eu fui para Israel agora e eu fiquei extremamente encantado, extremamente encantado. Por quê? Porque todo mundo tem accountability e todo mundo tem competência digital. Mas não é a competência digital de como fazer o feed bonitinho. Não, todo mundo desenvolve alguma coisa. E quando você volta, quando eu voltei a Israel, eu falei, nossa, deu depressão, porque eu estou uns 15 anos tem uns 15 anos de diferença nisso, né? Você sabe, você vira e mexe, você também está sempre falando disso. Quer dizer, a gente tem uma espécie de queixa, né? Porque você fala assim, gente, a relação de responsabilidade, o empoderamento, o account, já tinha que estar acontecendo para que aí a gente tivesse tempo para pensar em inovação. Mas como você ainda tem relações muito infantilizadas dentro das empresas, você gera um ego, uma briga de egos ali, que é eu acho que Puta é que um pariu. desperdício de conhecimento, de tempo, De é um energia. desperdício de energia que o israelense está usando para inovar. Ponto, acabou. Então, aí sim dá um pequeno desespero, sabe? Você fala assim, É nossa, isso, Edu, me frustra, sinceramente. Assim, isso que você está falando me frustra num nível que eu falo, cara, enquanto eu sou obrigada. Ó, eu vou te falar um negócio que você, né, tipo, o que a gente não tem é interesse, e não tem interesse por aquilo que o humano, o humano reclama um do outro, mas ele faz pior. Assim, a gente faz pior, sabe? olha, eu posso contar uma história de um minuto? E aí eu vou te Meu, pelo passar a amor bola. de Deus, você tá em casa, Edu, claro. Numa das minhas viagens lá atrás, eu fui para o interior. Pegar uma água. Tá, eu fui para o interior e aquele interior mesmo, assim, 200 quilômetros para dentro, e aquela estrada de terra, e aí parei num posto de gasolina, né? O motorista parou para preencher, para coisa, eu peguei uma água, e quando eu vi, tinha um cachorro perto da bomba da gasolina, gemendo, gemendo, gemendo. O cachorro estava sentado, gemendo, 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 gemendo. E aí eu perguntei pro frentista assim, o que está acontecendo com o cachorro, né? Por que ele está gemendo? A gente pode ajudar alguma coisa? O frentista, a sabedoria do frentista, ele disse, não, o cachorro está sentado em dois pregos que tem ali perto da bomba. E aí eu falei, mas meu Deus, como assim? Está sentado em dois pregos, né? Por que ele está gemendo? Por que ele não sai
de cima do prego. Olha a frase desse frentista que eu nunca mais esqueci. A frase dele foi assim: é porque o incômodo do cachorro, porque o incômodo é suficiente para reclamar, mas não é suficiente para sair de cima. Aí eu falei, Puta que genial, né? Eu conheço um monte de gente assim, né? Porque é suficiente para reclamar, mas não é suficiente para fazer alguma coisa. Olha como é. Por isso que o brilhante, o Kahneman, chamou de conforto cognitivo. Olha que cognitivo. interessante isso, entendeu? Por isso, e Rápido e aí, devagar. e nós ainda, e ainda que você, hoje eu tomo um cuidado incrível para falar sobre isso, né? Porque dá a impressão que você está julgando as pessoas. Né? É. Mas o fenômeno gente, não é que não tem acesso. Gente, não é que você não achou. Gente, é só porque você não se interessa. Eu fiz um post agora em educação recentemente falando sobre isso. Gente, as universidades corporativas, elas dão 5.000 cursos para as pessoas. Tem um cliente meu que veio fazer um questionamento comigo, eles deram para 200 líderes os cursos de Harvard, da Singularity. Custa R$ 10.000 aqueles cursos. De 200 para 200 líderes, de 200 que eles deram, quantos você acha que realmente fizeram os cursos? Poucos. Três, Caraca. entendeu? Então, o que eu digo é assim, gente, vamos parar de oferecer conteúdo para as pessoas e vamos devolver a responsabilidade do aprendizado para elas. Então, negão, agora é seu. Quer aprender? Aprende aí, entendeu? Aprende aí. Por quê? Porque é desgastante para a educação corporativa, é desgastante para todo mundo também, né? Você oferecer, depois ter que cobrar projetos, e aí você vê essa angústia, né? Aí você vê e fala assim, cara, você teve tudo. Que história. Eu acho que essa história do. Não estou, né, com todo respeito, não é que não tem acesso, não tem vontade, porque se tiver um pingo de vontade, né, então tá sentado no No prego do prego. novo normal. Entendeu? Ah, o Boa, novo Edu. normal. Ah, eu não sei. Ah, eu não tenho que lá. A empresa não me dá disso. A empresa não me dá aquilo. Cara, levanta, né? Por isso que eu acho assim, tem uma questão. Eu acho que é um símbolo no meio de toda essa pandemia o Elon Musk mandar o foguete para lá. Eu acho que é um símbolo de disrupção, sabe? Assim, agora, ele precisou abdicar deste mundo novo normal para conseguir focar no seu novo diferencial. Então, eu acho que a gente precisa rever muito, né? Tomar um banho de disrupção, de accountable, para dizer, ok, né? Eu tô no conforto cognitivo, vamos em frente. O que eu faço? Né? Eu quero aprender Deep Learning, vamos pegar lá, vamos aprender, dá para aprender de graça. Olha a pandemia, né? O cardápio de coisas de graça tá assim, tá quase imoral, né? E Tá quase aí, imoral. Edu, eu vou te falar que tem uma coisa também muito legal que é para tornar mais fácil, porque eu gosto muito da singularidade, a parte do A, da gestão ágil. Eu comecei a ler teu livro, estou atrasadíssima, tá? Porque estou com milhões de coisas, mas comecei a ler teu livro, enfim. Mas assim, eu acho que o que as pessoas, essa coisa da falta do interesse, é porque elas não tornam factível, prático. Elas não pegam, por exemplo, esse novo olhar, né? Enfim, todas essas informações que a gente tem e as possibilidades que a tecnologia nos compele a ter, porque a tecnologia nos ajuda demais em tudo na nossa vida. A gente pode se beneficiar pra caramba com tudo isso. O ponto é que o que eu sinto é que as pessoas pegam determinados assuntos, temas, e vão tentar discorrer de uma maneira muito protocolar, sem transformar isso em algo que elas consigam de fato fazer. Entende? Porque Não, me só dá um ter. exemplo. Me dá Se, um por exemplo, só exemplo. ter Não sei. conhecimento, livro, é uma coisa que tem em qualquer lugar. Informação, como Tá. você falou, se você souber procurar, tem em qualquer lugar. Agora, cara,
qual é a sua responsabilidade sobre a informação que você adquire e o que você pode de fato fazer com isso. Porque cada um de nós, quando você fala, né, de mudança de eixo e tal, cada um de nós tem uma responsabilidade em cima daquilo que a gente realmente se propõe a fazer, né? Que foi o início da nossa conversa e a nossa conversa infinita, né, na verdade. Então, quer dizer, não adianta nada, a gente está num papo aqui legal, eu e você, pô, trocando um monte de ideia, dando um monte de insight aí para as pessoas tentarem fazer algo com isso e elas ficarem só nas falas, só no que é teórico, como se elas precisassem se apegar a algo que não diz respeito a elas. E isso é uma coisa que te desempodera, ao contrário, porque não é só o conhecimento. Então, sabe que, só para tentar tornar bastante objetivo, né? Lá no meu Instagram, se você quiser, você vai lá na bio e procura o slide da palestra Aprendizagem na Complexidade. Ou você vai no IGVT, depois lá, e procura, acabei de postar 6 minutos do que é aprendizagem na complexidade. E você tocou realmente num ponto difícil. Por quê? Porque nós somos educados a educação bancária, como dizia o Paulo Freire. Então, a gente captura muito conteúdo, que é o que eu chamo de aprendizado declaratório. A gente aprende e parece que isso é suficiente. Nós temos um gap. Então, eu estendi a jornada de aprendizado para 3 fases. Você tem o conteúdo declaratório, você tem o conteúdo procedural. Né? Então, por exemplo, eu quero abrir um canal no YouTube. Eu sei como fazer? Eu posso ler 10 lives para fazer como aprender. Mas eu tenho que saltar para o aprendizado procedural. Então, a pergunta é, você sabe? Sei. Aqui, você está fazendo? Você já fez o canal? Você já criou um Project Sprint para criar o seu canal do YouTube? Porque quando você põe a mão na massa, que é o conhecimento do como procedural, Sim. você tangibiliza essa parte, que eu acho que é isso que está faltando. A gente tem um gap. E aí você vai para a terceira fase, porque nós estamos no mundo de empreendedorismo. Então, o aprendizado declaratório é eu sei como fazer o canal no YouTube. O aprendizado procedural é eu estou fazendo o canal no YouTube. E o aprendizado validado viável é quando você diz assim, nós está ganhando dinheiro, as pessoas estão gostando do seu produto. Então você tocou realmente numa questão que é uma questão cultural da educação. A gente aprendeu a receber conteúdo, mas não aprendeu a tornar maker. Ou a gente não aprendeu a usar esse conteúdo para colocar ele como um project-based learning, entendeu? Então, por isso que você pode baixar lá, para que você possa pegar o seu aprendizado e entender que o aprendizado ele é integrado. Então, tem uma jornada de aprendizado. Se eu ficar só no declaratório, vai dar angústia. Outro exemplo, quer ver? Você pode fazer o seguinte, o meu amigo, um dos palestrantes, um amigo meu, ele mandou um e-mail assim, ele mandou um vídeo dizendo assim, um cara explicando como fazer a automação do WhatsApp num vídeo de 5 minutos. Como fazer a automação. Então, assim, olha a integração Centauro. Tudo eu não sabia, eu não sei fazer, mas tem um vídeo de 5 minutos que se eu botar a minha mão na massa, eu posso fazer a automação do meu WhatsApp. Quer dizer, eu vendo hambúrguer, eu vou botar lá. Alguém, oi, quero saber do hambúrguer, já tem uma resposta, um conjunto de respostas prontas para ele. Essa energia, a transformação da energia, primeiro do querer, né? E usar a aprendizagem na complexidade, falar assim, ok, vou testar pequenas coisas. Essa que eu acho que é a dificuldade das empresas e dos líderes. Testa pequena, não é porque você vai construir um robô agora. Não, mas eu vou fazer uma automação. Agora, o ano passado, eu resolvi fazer uma automação com os clientes. Então, a gente contratou a RD, aprende coisas maravilhosas, assim, né? Aí, acho que alguém passou aqui e citou o Clóvis de Barros, Eu o vi, Marcos peraí, falou deixa eu... do Brio, Aqui, né? ó, Brio falta é brilho, como diz o Clóvis o de vídeo Barros. é super legal, né? A Aline está falando aqui do chatbot, sabe assim? Então, o que acho que falta para gente assim, é um pouquinho de vamos estender o aprendizado, vamos parar de só ficar sabendo muito e vamos ser mais makers, vamos criar MVPs, vamos fazer pequena, porque começa, aliás, o mindset disruptivo
Começa com um pequeno, começa com essas pequenas integrações, até para você sair do conforto psicológico, sair dessa dualidade, desse maniqueísmo entre homem e máquina, e ser um ser que possa fazer a cada semana uma pequena coisinha dessa. Quando você der, se você tiver disciplina para fazer isso, para fazer a integração Centauro, hoje você começa com o chatbot, como a Aline falou. Amanhã você começa com uma integração diferenciada. Amanhã, quando você se der conta, em menos de um ano, você vai estar conversando com a Siri e projetando com a Siri. Mas se você não correr as 3 fases da aprendizagem, aí sim você vai ficar preso, né? Um ser repleto de informação, porque nós fomos educados assim, eu também me considero assim, e foi um exercício passar por isso, né? Porque é muito mais confortável ficar dizendo que a máquina vai roubar o meu trabalho do que, por exemplo, eu vou só terminar aqui, tem um livro, um filme que eu amo de paixão, chamado Estrelas Além do Tempo. Não sei se você viu, da Não, não vi. NASA, né? Das 3 negras Ah, da. vi, claro. Cara, Puta, isso é, da isso, assim, matemática. as matemáticas. Isso é absolutamente incrível. Aquela Maravilhoso. máquina enorme, ela não sabia o que ela foi lá, ela foi aprender. Mas não aprender, ela não foi fazer o MBA, né? Ele estendeu o aprendizado, tá lá, procura lá no Instagram. E ele disse assim, aprendi, vou aplicar procedural e vou ver se eu gero valor. Aí eu vou ser desejado, entendeu? Agora, por exemplo, eu mesmo estou nesse processo. Agora eu estou fazendo diagnóstico, fazendo uma automação do meu diagnóstico de cultura. Dá um trabalho? Dá um trabalho. É complexo? Aprendi a fazer um algoritmo. Eu aprendi, eu não sabia. É complexo? É, mas eu tô louco com isso, sabe? Assim, então, assim, uau, eu gosto disso, né? Por quê? Porque, graças a Deus, eu estou saltando na inovação. E você tem razão. Eu acho que, primeiro, que a gente acha tudo muito grande. Segundo, que a gente quer, da noite para o dia, virar o Elon Musk. Não é da noite para o dia que você vira o Elon Musk, entendeu? Mas, se você for de pequenos passos para poder criar essa... Nós podemos. E realmente eu digo isso porque eu trabalho com as grandes empresas, nem são grandes, são complexas, né? Mas assim, se você se der um ano de aprendizado na complexidade, é o que você falou, se eu pegar um projeto e vou devagar e vou crescendo, daqui a um ano a gente se fala, entendeu? Porque aí você vai dizer, uau, furei o conforto cognitivo, criei relações horizontais, fiz, aconteci, apanhei, desenvolvi, mas estou próximo da borda que pulsa a inovação. Né? Que eu acho que é isso, assim, a gente ir para a borda da transformação e para onde as coisas estão acontecendo. E aí a gente né, deixa de sentar no prego e ficar reclamando, né? E E, começa a produzir. e é muito... Não, desculpa, Edu, não sei se eu te cortei, mas Não, é não, muito cortou não. libertador até. À medida que você vai tomando... Total. Né? Porque à medida que você vai tomando conhecimento... É curioso. Pessoal, me ouça, é verdade o que eu vou dizer, por experiência própria. Assim, Edu, né? Você é um cara que para mim é um porta-voz, assim, para me levar para essa borda, entende? Daí você é um querido, né? Mas assim, você traz isso de uma maneira que eu falo, caraca, é muito... É fácil, na verdade. Porque chega um momento que você fala assim, caraca, jura isso? É tão óbvio assim, eu não estava vendo? Porque se descortina algumas coisas e, cara, além de ser libertador, é uma delícia. Porque você fala assim, Léo, esse óbvio, ao invés de você se sentir um estúpido porque você não estava vendo, e tudo bem, não ver é genuíno, mas essa coisa de você entrar em contato com uma outra possibilidade de algo que você tem muita afinidade te empodera num nível, assim, você começa a sair fazendo coisas e é muito automatizado até. Eu falo por experiência própria, porque né, no meu caso, eu tenho cursos online, tenho a consultoria, e agora eu estou tendo que empacotar isso de um jeito, como você está falando agora, que eu falei, cara, como que eu não pensei nisso antes, entende? Porque essa inovação, essa maneira disruptiva de ter que pensar novamente, repensar em cima daquilo que você já faz, porque ninguém está dizendo aqui que nós vamos reinventar a roda.
Não é isso, entende? Mas é só uma maneira, um novo olhar dos teus reais diferenciais. E, cara, é muito legal quando você entra em contato com aquilo que você... com os teus valores, competências, né? As suas competências pessoais. Você falou de um negócio que é os real skills, né? Então, assim, puta, de hard skill a gente não pode mais falar. A Carla Tiepo falou numa live nossa, que é uma fala de uma pessoa que ela conhece, que ela falou, cara, não dá mais para donos, gestores e líderes ficar contando com hora bunda, entendeu? Porque essa coisa de ficar contando, computando hora, essa coisa do toma lá da cá, isso tudo, meu, não dá mais, entendeu? Não, agora, então, não dá mais. O mercado de fitness, aí nós vamos voltar para esse olhar aqui, né? Ainda caminha a passos lentos, entende? Uhum. Para Caminha. por exemplo, a gestão de singularidade, a mentalidade ágil, né? O líder de mentalidade ágil, que eu vi aquele vídeo, tem um vídeo dele no YouTube, gente. Depois entra, vou fazer jabá para você, tá? Entra lá no YouTube do Edu, que tem um monte de coisa maravilhosa que ele fala. E assim, que você fala, né? Esse vídeo, eu assisti esse vídeo sobre a mentalidade ágil. Então, assim, aqui a gente caminha ainda a passos lentos, o que também, cara, tá tudo certo, tá? Porque cada um dentro, né? Dentro dos... Concordo, eu concordo. É difícil pra gente, né? É difícil, mas então, olha que interessante, a gente sempre vai voltar numa questão, eu acho que o que eu aprendi estudando singularidade, né, é que o mundo é a feira. Não vai ter o novo normal, porque não tem, dificilmente você tem um crescimento coletivo, porque o desenvolvimento ele é singular. Ele é singular, entendeu? Então, o que eu percebo nisso? Spinoza, né? Adoro Spinoza, mas o Adoro Spinoza fala uma Spinoza. coisa muito legal, assim, se você se distancia da natureza, você se distancia daquilo que você pode. Então, a singularidade é encontrar as suas diferenças para ficar mais próximo daquilo que você pode. E quando você encontra a singularidade, você entra num caminho de vontade de potência, não de vontade de poder. Não de Potência vontade de de poder. ação, né? Então, é potência de ação. Então, os encontros que ele chama são os encontros de alegria, são os encontros de potência, que é o que a gente está fazendo aqui. E o Spinoza tem uma sacada para mim que é genial. Ele fala dos 3 gêneros de conhecimento, né? Então, ele fala que, primeiro que ele faz uma análise sobre quem é livre. Eu adoro isso, né? Pensamento e servidão. Quem é livre? E aí ele fala que Deus é livre. Deus, ele vê como Deus da natureza, né? Não é o Deus dos homens, é o Deus é a natureza. A natureza é potente, né? E aí ele fala assim, é livre porque não o constrange. Será que o homem pode ser livre? E aí ele vai fazer o estudo. E ele diz assim, que o homem por natureza é servidor, tá na servidão, porque ele está num primeiro gênero de conhecimento, que a nomenclatura do Spinoza é complexa, mas assim, é a experiência vaga. É como se fosse o mundo das marcas, das impressões. É o mundo onde todo mundo está querendo inocular crenças em você. Olha que forte isso. E aí, se você não souber, se você não buscar a sua singularidade, você fica marcado. Olha que forte isso. Você fica preso nas crenças dos outros. Nossa. Novo normal, você ficar preso na crença de que, porque em essência deste primeiro mundo, esse primeiro mundo tem como mindset o mindset dicotômico maniqueísta. O Kahneman chama de S1, é o mundo onde você vive ali nas preferências, nos gostos, na infantilidade. Como sair dessa prisão? Você pula para o segundo gênero, que é o gênero da ciência, que é o fenômeno. Então você sai do acreditar no que as pessoas te dizem como o mundo é, para você ir para o mundo onde você pisa no mundo. Você olha o mundo. Então você vira um cientista, você vira um fenomenologista. Você não acredita com o que as pessoas falam. Você olha para a verdadeira dimensão da realidade. Olha que louco. E Louco. aqui, esse é o homem que começa a ser livre porque é o homem que produz. Olha que legal. Ele não é um objeto de circunstância Máquina. dos outros. Sim. Olha como é forte. Então, quer dizer, se eu quiser furar o bloqueio do primeiro gênero, eu preciso parar de acreditar nas pessoas
eu preciso pegar o meu conhecimento e transformar ele e colocar ele na realidade. Olha como é forte isso. E aí ele diz, quando você está no segundo gênero do conhecimento, que é o gênero da ciência, da fenomenologia, da experimentação, da funcionalidade, aí você pode saltar para o terceiro gênero, que ele chama de intuição, mas que seria o gênero da inovação. Aí você faz melhor, além do que todo mundo faz. Então, de Nossa, novo, né? Você quer cara. se libertar, sai, não fica preso ao novo normal, porque, na verdade, o novo normal ainda é primeiro gênero do conhecimento. Você tá acreditando no que as pessoas estão fazendo e não está pegando o seu conhecimento e botando à prova. Né? Então, é isso. E aí, quem está no terceiro gênero do conhecimento? O Elon Musk. Pergunta se o Elon Musk tem tempo de falar de novo normal. Não, Deus me livre, pelo Né? amor, E, que medo. e aí, de novo, que eu acho que é um exercício de libertação, que é o que você fala, para mim, né? Liberdade é a palavra mais importante para mim. E essa liberdade, então, vem com a responsabilidade, vem com o risco, vem com sair do conforto das crenças e ir para o gênero da experimentação. E eu acho que é isso que nós estamos sendo provocados agora. Vamos pegar todo o nosso conhecimento e vamos buscar o acesso, né? O acesso, aí essa palavra é forte, né? O acesso está ali. Mentira que você não tem acesso. Você só não está procurando, entendeu? Esse Isso, está o acesso. esse é o Aí, ponto. aí esse é um outro mundo. Edu, do meu coração, eu preciso te dizer que Já estamos. acabou? Não, ainda faltam 5 minutos, que pra gente é bastante coisa. Mas eu quero te dar um presente, porque eu não ia deixar você passar batido aqui comigo, nem pensar. Presta muita atenção numa coisa que eu vou te mostrar. Peraí. Oi, Edu. Quando a gente fala da nossa amizade, quase que não dá para desassociar de um lugar muito especial. Aqui, olha, a Baguette, onde a gente começou nossa amizade, onde trocamos muito nos últimos anos, escrevemos livros, debatemos, desabafamos. Pois é, esse aqui é o momento que a gente começou a desenvolver uma das amizades mais ricas que eu tive na minha vida até hoje. Sabe, Edu, a tua inteligência, a tua sagacidade, a tua forma simples de ver as coisas, elas são coisas que encantam as pessoas. E eu me sinto privilegiado de compartilhar da amizade contigo. A gente poder dividir tantos momentos especiais na nossa vida, tantas histórias, e hoje nós compartilhamos muitas histórias mesmo. Então, Edu, olha, fica para você um abraço virtual, tá? A nossa amizade, ela é grande, profunda e é conhecida de muita gente. Então fica aí o meu carinho por você, sempre junto, a gente sempre dividido, tá bom? Falou, irmão. Beijão. Tchau. Sidney Oliveira. Sidney! Ele é um querido. Eu fui atrás É, dele. Vocês são dois super Então, o Sidney é queridos. uma amizade mesmo. Quando você falou do mindset ágil, né? Eu acho que o portal da passagem da servidão para o primeiro estágio da liberdade é você ter relações de potência, é você ter encontros de alegria. E o Sidney é um amigo que me promove, que me proporciona esses encontros de alegria. E a essência ali, que a gente trabalha tanto nas organizações, é o que eu chamo de um ambiente que tem no Mindset Ágil, que é um ambiente de extrema confiança, sabe? Eu acho que essa é uma questão, assim, acho que isso seria um aspecto que toda organização precisaria trabalhar bastante, né? Porque Sem dúvida. você disse, todos nós estamos passando por isso. Essa complexidade traz muita incerteza. Sim. Quando você começou, eu falei, ixi, esquece o meu título, porque o meu título zerou tudo agora. Zerou, eu estou num novo mundo, eu tô como novato nesse novo mundo. Né? Então, isso traz muita incerteza e ansiedade. E se você tiver a sorte de poder ter amigos ou mentores na qual você possa construir esse ambiente de extrema confiança, que é um ambiente para dizer, nossa, Cris, eu não sei sobre isso, me ajuda. Pô, Né? Eu não sei sobre isso, não sei mesmo, não sei o que é automação de WhatsApp, não sei o que o Marcos está dizendo sobre ultralearning, né? Tem tantas tantas coisas. terminologias hoje, e Sim. assim, eu acho que podia ser simplesmente, né, falar, me ajuda a entender isso.
Eu falo que a minha tristeza nesse momento, né, é que o mundo ficou muito minimizado e muito ofendido. As pessoas estão essa pós-verdade, né, esses justiceiros sociais, essas pessoas que se ofendem porque 30 eu não posso segundos. falar mais nego. Então, muito obrigado, Ai, Edu, felicidade. I love Beijo you, grande. Chuchu, querido. Muito obrigada pela Fica tua bem, viu? generosidade. Gente, a live vai ficar salva. Edu é nosso. Um beijo grande, Edu. Beijo, obrigado para todo mundo que estava aqui. Valeu. Tchau, meu Tchau, amor. Um Cris. beijo. Tchau.